Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e eu e o Léo estamos aqui juntos para falar mais um pouquinho com vocês sobre a segunda temporada de Titans. Mas esse vídeo é um pouquinho diferente, né, Léo? Review a gente já fez incontáveis vídeos sobre a segunda temporada, tem 13 vídeos, um de cada episódio, então clica aqui nos cards, vocês vão ser direcionados para lá. Mas esse vídeo aqui é um pouquinho diferente. Se vocês assistiram nossos vídeos de review, ou pelo menos o do último episódio, vocês sabem que eu e o Léo, a gente chegou em um determinado momento da série e a gente falou, não dá mais. E eu sei que as pessoas vivem falando, não, vai lá e faz melhor, faz melhor, faz melhor. A gente não tem como produzir uma série, não é mesmo? Não tem ator suficiente, não tem tempo, porque a gente tem nosso trabalho CLT. Mas aí, o que a gente decidiu que a gente ia fazer? A gente ia reescrever a segunda temporada. Então isso aqui é o nosso primeiro vídeo de fanfic. Se os nerds começassem a fazer o que nós, mulheres do fandom, fazemos, né, em grande maioria mulheres, que é escrever fanfic, ia parar com essa raiva guardada, porque fanfic tem seu valor. E é muito bom. E nós vamos provar isso pra você hoje. Então fica aí com a fanfic da segunda temporada de Titans. Bora lá, porque esse vídeo é um pouco maior que o previsto. Ah, e assim, a gente vai ler, porque é um roteiro de 13 episódios. A gente realmente reescreveu a temporada. E pra nós, um dos principais defeitos da segunda temporada, né, foi essa falta de continuidade. As coisas que um momento tinham consequência, no outro não. Personagens apareciam e não estavam integrados um na história do outro. E foi isso que a gente buscou consertar o máximo possível aqui nesse roteiro. A gente tentou inserir os personagens em todas as situações e focamos principalmente na construção de enredo e de desenvolvimento narrativo do que desenvolvimento de personagem em si. Titans tentou fazer os dois, não fez nenhum e ficou aí pelas metades. O que a gente fez primeiro? A primeira coisa que a gente mexeu nessa temporada foi deixar aquele primeiro episódio lá na décima... Nossa! Deixar aquele primeiro episódio lá na primeira temporada. Que é o lugar que ele devia estar. Onde ele devia estar. O nosso episódio 1 da segunda temporada de Titans, por Léo e Juliana, começa com a apresentação da dinâmica na torre. É o Dick tentando ensinar alguma coisa pros adolescentes, né? Meio frustrado, porque ele é o único adulto ali do meio. E a gente corta pra Corey e pra Donna, que também continuam lá naquela dinâmica delas de policiais amigas, combatendo a Cintila vai presa, e aí na prisão, quando eles estão processando a Cintila lá, cai a energia e a gente vê uma silhueta libertando alguns presos. A gente não sabe quem é, mas enquanto isso, Hank e Adam estão lá na reabilitação. Eles interagem com aquele menininho sem sal, que é pra gente conhecer ele. Não é só reabilitação, pra provar que os heróis, os titãs, se importam com pessoas normais. E aí lá na torre a gente vê mais do Jason sendo insano, como de costume, do Gar querendo apaziguar as coisas, mas ele tá meio assim desconfiado, né, meio preocupado, porque desde que eles combateram o Trigon, a Rachel ainda não foi a mesma, né, ela tá meio se isolando, não tá gostando de ficar dividindo muita coisa com todo mundo, ele tá preocupado. Enquanto isso, lá nas ruas, a Corey e a Donna escutam no rádio sobre essa fuga da prisão, né, a gente corta pra Rachel indo pro quarto dormir, aí passa em frente aos espelhos, escuta umas vozes, e aí a gente entende que ela tá meio reclusa, porque ela acha que ela ainda tá ouvindo o Trigon e tá preocupada, ela acha que ele ainda tá na cabeça dela. O episódio termina com aquela mesma silhueta da prisão, tirando a galera de lá de dentro, e a gente vê assim num close, uma coisa meio rápida, de relance, o rosto de uma menina, uma máscara muito parecida com do Slade, Cabelos brancos. a gente vê de relance o rosto de Rose Wilson. E aí passamos pro episódio 2. Bom, e o episódio abre com os titãs já no meio do quebra-pau, não lutando, mas discutindo entre eles, né, coisa que eles fizeram bastante na temporada, mas calma que na nossa versão não vai ter tanto disso. Mas basicamente eles estão discutindo até que eles reparam no noticiário e veem que tem uma menina lutando com o Slade. Quem reconhece ele logo de cara é só o Dick, porque ele é o único dos originais que tá vendo o noticiário. Então ele vê que tem uma menina lutando com o Slade, fugindo dele. A reação dele vai ser o quê? Ir lá e salvar ela. Assim como foi no episódio 2, o Dick vai lá, resgata a Rose, vê que ela tá muito machucada e leva ela pra torre pra receber os devidos tratamentos médicos. Claro. Aí o resto da equipe, lógico, fica meio perdido, meio indignado, porque o Dick não explica nada, ele só faz isso e tá muito nervoso ali naquela hora, tá bem desorientado. Enquanto isso, a gente volta pro núcleo dos Buddy Cops, no caso são Corey e Donna, e elas estão lá, meio que despreocupadas, comendo donuts, pode ser, aquelas cenas tradicionais de policiais. Sim. Até que a Donna recebe um telefonema de um antigo amigo, que é simplesmente Roy Harper. Ele volta mesmo na segunda temporada, mas só com essa informação a gente não ouve a voz, não tem nada de aparição visual dele, e
aí ele simplesmente fala que os fugitivos da prisão são 5 meta-humanos. E aqui a gente vai introduzir um ponto diferente, que não teve na segunda temporada, a gente achou que ia ter, porque né, apareceu a Scintilla no segundo episódio, então a gente foi induzido aí por esse caminho. Scintilla, Dr. Light. Só que aí os 5 Furiosos, que é o nome carinhoso que a gente deu pro Quinteto Mortal, não existem em Titans, eles são só sugeridos e ficam por isso mesmo. Pra gente, eles vão existir, vão ser importantes, e a formação que a gente escolheu pro roteiro são Dr. Lewis, Scintilla, Jinx, o Chip e o Mamute. Principalmente o Mamute, ele vai ser importante porque ele vai ter uma cena muito crucial nessa temporada que a gente reescreveu aqui. E depois de ficar sabendo dessa informação pelo Roy Harper, a dona fazendo o que é mais lógico, né? Porque ela entende que são 5 meta-humanos que estão ali naquela região em que os Titans estão, ela liga pro Dick Grayson. Comunicação, gente, é o que faltou. É a chave do negócio. E fala pra eles ficarem prontos, porque né, os 5 Furiosos, a gente vai chamar eles assim, então se acostumem. Vai acontecer algum ataque alguma hora, são 5 vilões meta-humanos que estão por aí. Mas enquanto isso, voltando pro carro da Donna e da Corey, elas são interceptadas pelo Fadei, aquele amigo barra par romântico antigo da Corey, que fala que precisa conversar com ela. A Donna se prepara pra atacar, mas aí a Corey intervém e fala que vai com ele porque eles precisam conversar. Eu acho que é mais civilizado e até mais realista que ela vá de bom grado do que receber um taser e o cara raptar ela. Não precisava pra um primeiro contato. Exatamente. Né? Esse taser vai rolar daqui a pouco. Quando a gente vê a Corey saindo com o Fadei pra eles irem pra um quarto de hotel ou pra um restaurante, a gente não definiu tantos detalhes assim. A gente vê os olhinhos dele mudando assim de cor rápido pro roxo e voltando, que é pra gente já entender que ele tá possuído, não precisa mostrar a slime do mal. Eles conversam ali um pouquinho, ele explica que ela tem que voltar, ela fala, que não, aquela mesma coisa que aconteceu na segunda temporada, e é aí que surge o teaser. Taser. Bom, voltando pra Torre dos Titãs, a Rose acorda, depois do tratamento que ela recebeu, se nega a prestar mais informações sobre o Slade, assim, pro Dick de primeiro plano, mas aí o Dick, sabendo que ela é filha do Slade, porque o Dick é filho do Batman, então ele é um detetive, ele tinha meios pra investigar isso, ele acaba chegando e ligando os pontos de que ela é filha dele mesmo. Mas ele consegue extrair dela que ela tá puta com ele e que ela quer matar o Slade. O motivo, Slade matou o irmão dela. E assim termina o segundo episódio. E aí nós vamos pro nosso terceiro episódio, né? Começa na nave da Corey, com o Fadei pilotando e ela amarrada ali atrás. Ela facilmente consegue se desvencilhar, porque né, ela é facilmente uma das mais poderosas de Tamara. Então ela se liberta e ela percebe como o Fadei tá possuído pela irmã dela, que é lógico que é a Blackfire, ela tá atrás dela. Então ela infelizmente tem que matar o Fadei. Só que não é igual na série, que ela simplesmente ataca. Eles já estavam saindo de órbita. Então ela luta contra ele, usa os poderes contra ele, acaba perdendo o controle, acerta o painel da nave e a nave cai. Assim que a nave cai, os destroços estão lá, ela consegue sair de lá, ver que o Fadei tá morto de fato. E antes da nave explodir, um holograma aparece e é a Blackfire. A primeira aparição dela, ela vai falar pra Corey que ela tem que voltar pro planeta delas de bom grado, porque ela vai ter que aceitar o reinado da Commander, que é o nome de tamaraniano da Blackfire, e simplesmente fica na corte dela e virar uma súdita. Ou então, Commander vai vir aqui na Terra, vai buscar ela como prisioneira de guerra e fica por isso mesmo. E as consequências serão muito piores se ela tiver que vir aqui buscar. Corey não voltaria como uma simples prisioneira de guerra. E aí ela acaba de mandar fogo nos destroços, porque ela sabe que ela tem que ficar aqui pelos Titãs, porque eles estão com problemas, e aí ela volta pra torre. Lá na torre dos Titãs, a Rose já tá bem melhor dos ferimentos, ela tá até observando os Titãs treinando, mas ela tá sempre debochando os métodos do Dick. A gente até colocou aquela cena que ela luta com o Dick e meio que vence ele ali, pode até existir pra ela falar assim, véi, você não tá treinando eles de verdade, tipo, isso que é coisa pra criança. E aí a gente vê o tanto que ela é poderosa, né? Porque a gente vai vendo os Titãs se enfileirando ali pra lutar com ela, e a gente percebe no Jason aquela grande energia de quem gosta de apanhar de mulher bonita. E já nos noticiários a gente vê que tem uma manchete de ataque de meta-humanos num dos laboratórios da Star Labs. A gente colocou esse elemento aqui só pra enriquecer o universo e pra falar que tem Star Labs nesse mundo. Até porque, se já falaram de Roy Harper, muito provavelmente tem Kid Flash, você tem Flash, então tem Central City, Star Labs, e aí vocês sabem a história daí pra frente. Então foi só pra deixar esse elemento aí e pra ter um motivo, porque né, os meta-humanos estão atacando uma base de um laboratório por um motivo maior que a gente vai explicar daqui a pouco. E aí é lógico que todo mundo fica desesperado, né? E quando eu digo todo mundo, são as crianças. Gar, Rachel, Jason ficam afoitos assim pra ir lutar e não sei o quê. E enquanto isso a Rose tá lá, beleza, de boa, sem se preocupar com a ameaça. Ela não acha que seja nada tão sério. E é aí que o Dick desconfia e confronta ela mais duramente. E a Rose acaba revelando pro Dick Grayson que quem libertou eles da prisão foi ela, que aquilo lá na teoria era pra ser um plano dela, porque ela libertou eles com o objetivo de atingir o pai dela. Eles eram também inimigos do pai dela e ela contratou eles pra atacarem o pai dela. O erro dela foi achar que eles iam ir contra o Slade mesmo, porque, né, uma coisa você fala quando você tá preso ali, quando você não tem meios, quando você sai
saiu e é hora de ir pra ação, é outros 500. E o Slade também tem muito dinheiro, pelo que a gente já viu. Seria até por isso que ela tava envolvida naquela luta com o pai dela, porque era pra ela ter esses reforços e aí não teve, e aí deu ruim. Aí ela teve que ser salva pelos titãs, guardem isso. E o Dick finalmente conta pros novos titãs quem que é o Slade Wilson. Ele dá uma pequena palestra falando da vida dele como coach. Não, mentira, isso não tem, gente, mas eu queria muito que tivesse, porque ele é muito coach. Mas aí ele fala da ameaça do Slade, conta que eles têm que ir atrás dos 5 Furiosos, porque se eles estiverem junto com o Slade de fato, que é a suspeita do Dick, deu ruim, porque daí eles não têm gente suficiente, mesmo sendo poderosos, mas eles têm que estar prontos. Primeiro tem aquela discussão pra falar se eles estão preparados pra isso ou não, porque né, o treinamento só começou pra eles. E eles vão lidar com inimigos poderosos, mas mesmo assim eles têm que ir. E o Dick fala que eles já estiveram envolvidos aí no passado, mas lógico que ele não vai entrar em detalhes, não vai explicar nada aqui. Antes de ir, o Dick dá uma ligada pra Dawn, porque ela e o Hank estavam ali à toa, provavelmente, então ele sabia que se precisasse de ajuda ele podia ligar, mas aí a gente só vê ele pedindo ajuda. A gente vê a Dawn olhando pro telefone, mas a gente não vê nenhuma resposta, não vê ela atendendo, então fica por isso mesmo, até que eles vão pra ação. E pelo fato dos titãs não estarem mesmo treinados, eles começam a levar um pau dos 5 Furiosos, né? Eles são realmente muito poderosos como meta-humanos. E em conjunto, né, principalmente. Exato. E aí quando eles estão prestes a perder, quem aparece pra salvar o dia é a Donna, e não a Dawn e o Hank. A Donna tava ali perto, ela já tava indo pra Torre dos Titãs, depois que aconteceu com a Corey, e ela já tava ciente também que eram os 5 Furiosos, chega lá e consegue pelo menos fazer os 5 Furiosos fugirem. Eles não derrotam eles, simplesmente acaba empatado. Porém, esse é o início do episódio 4. O episódio 3 terminou só enquanto os titãs estavam lá se ferrando na mão dos 5 Furiosos. Exatamente. Voltando pro episódio 4, que o Léo já falou. Spoiler. Spoiler. A Donna chega. Chega e, como moça maravilha, incrível que ela é, ajuda ali a salvar o dia. E mesmo eles não tendo ganhado de fato, vai falar isso pra um adolescente. É claro que o Jason chega contando vantagem, ainda mais pra aparecer pra Rose. O próprio Gar também tá cheio de si depois daquilo. A Rachel tá mais nadando nessa temporada, porque né, a gente viu que ela tá com uns problemas de vozes na cabeça dela de novo. E aí a Donna finalmente conhece Rose Wilson. Só que na hora que ela escuta Rose Wilson, ela também faz os links, porque o Slade foi um trauma grande demais na vida deles. E aí ela vira pro Dick e fala: What the fuck? Por quê? Tipo, você é idiota. Ai, esse é o tom da conversa. E ela fica insana, né? Lógico, e briga com o Dick. A gente que tá assistindo não entende o porquê, porque nós ainda não sabemos os desdobramentos do que aconteceu no passado. Mas a gente mantém aqui aquela frase da Dona da temporada, que ela fala que aquele lugar está cheio de fantasmas. E a gente vê que depois do primeiro embate, o Dick teve que preparar o time melhor. Eles treinam novas estratégias, dessa vez até com a Donna. E o Dick é sim um bom treinador, apesar de não ser um bom líder, ele é um bom combatente, no mínimo. Depois do treinamento, a gente começa a ter uma cena do Gar com o Jason. O Gar descobrindo quem que é Slade Wilson e quem que é a Rose, sendo essa filha dele, ele começa a desconfiar dela. E aí a gente tem aquela semente da discórdia sendo plantada. O Gar tá certo, em primeiro momento, suspeitar dela. É meio estranho uma pessoa que é filha do principal vilão dos Titãs até hoje, simplesmente chegar ali e falar que, eu quero matar meu pai. Pra ele, isso não convenceu. Então... É, coincidência? Eu penso que não, né? Só que como a gente já viu que o Jason tá afim dela, ele não dá muita bola pro Gar e ele quer mais que a Rose entre pro time e fique integrada, porque, né, aí é melhor pra ele. E enquanto as coisas estão aí se desenrolando, quem chega, quem toca a campainha? Coriander. E aqui nós faremos uma coisa que a temporada não fez. Corey sendo muito bem recebida pelo Dick Grayson, né? E vocês sabem do que eu estou falando. Era o romance mais óbvio pra ter ido. E eles tiveram química na primeira temporada, por quê? Erros muito bobos. Exatamente, que nossa fanfic está corrigindo. E logo em seguida a gente vai quebrar o clima, porque é importante estabelecer o quê? Hank e Dawn estão realmente aposentados, eles não querem voltar pra esse mundo. Eles estão de boa na rehab, gente. Eles estão felizes lá, eles estão com um novo filho, irmão mais novo, e o Hank tá feliz ali cuidando de cavalo, mexendo com fazendas, tá fazendo bem pra ele, o vício foi embora. É bom manter eles distantes, só tendo essas aparições breves, pra gente sentir um pouco de falta deles. Falar assim, eles são legaisinhos assim, mas... Cadê eles? Cadê eles? É pra gente sentir isso. Exatamente. Porque aqui nessa temporada, a gente achou que eles estavam sobrando. Ninguém queria ver Hank e Dawn. Bom, e os titãs, eles já estavam se preparando ali, porque eles sabiam que teriam um outro ataque. E até por isso eles nem são tão surpreendidos quando toca o alerta deles e eles sabem que tá rolando outra treta aí na cidade. E dessa vez os 5 Furiosos estão atacando um banco, pode ser um banco, acho que pra não ficar repetindo o padrão de Star Labs. Mas aí o diferencial é que dessa vez eles que levam o pau dos titãs, principalmente por conta da Rachel, porque ela decide se libertar um pouco mais, porque ela viu que precisa, só que
ela acaba perdendo o controle, e a sorte dela foi que quando ela perdeu o controle dos poderes, foi em cima do Mamute, que é um cara que tem força bruta, ele é realmente um Metal-Man que tem força, então ele sobreviveu ao ataque dela, porque se fosse qualquer um dos outros 4, teriam morrido, e aí era mais um trauma pra lidar. Mas mesmo assim, isso vai ser um ponto muito importante pra Rachel, então isso vai guiar a temporada pra ela. Eles voltam pra torre, chegando lá, a primeira coisa que a Rachel faz é se isolar, e quem vai atrás dela é a Corey. A gente não vê o diálogo ainda, elas só vão juntas. A gente vê a câmerazinha seguindo assim, de Exato. longe, vendo a Corey atrás dela. Lembrando que quem ficou na torre nesse ponto era Rose Wilson, e aí o Dick vai até a sala de controle pra monitorar, ver se vai ter alguma informação nova, e assim que ele se senta na frente do monitor, ele vê pelo reflexo que tinha uma coisa muito estranha na sala atrás dele. Assim que ele se vira, ele realmente vê que era verdade aquilo. O vidro em volta do uniforme do Aqualad estava quebrado, e isso tinha uma simbologia muito impactante pra ele. Termina o 4º episódio aqui. E aí o 5º episódio começa com os 5 Furiosos ali em ação, atacando uma nova base da Star Labs. A gente começa achando que é mais um ataque corriqueiro, até que a gente vê quem que vai confrontar ele, os Titãs originais. A gente colocou aqui pra dar aquela sensação de ai meu Deus, de novo esses caras atacando mais uma coisa. Mas não, isso é no passado. E aí nós temos o primeiro episódio de flashback. E aí a gente vê realmente uma formação poderosa, que é Aqualad, o Robin, a Moça Maravilha, Columba e Rapina, que estão ali no auge da forma física, no auge do entrosamento, e vencem facilmente os 5 Furiosos. Os 5 Furiosos ali eram diversão deles, era aquela coisa bem clássica de quadrinhos do vilão que fica indo e voltando, ele foge da prisão e apanha o arroz com feijão dos Titãs. É isso. E aí termina ali eles sendo presos, né? Os Titãs originais vão comemorar. Mas eles vão comemorar e fazer também uma despedida. Porque o Garf, o nosso Aqualad original, recebeu um chamado de Atlântida para ele voltar pro reino e assumir cargos mais importantes. Não era mais para ele continuar nos Titãs, ele já tinha se formado ali. Então a gente vê que o time começa a sentir muito o peso dele indo embora, apesar de estar todo mundo feliz por ele. Mas a Donna tem um arco especial em relação a isso. A segunda temporada a Donna tava bem mosca morta, eles quiseram inserir ela como uma personagem importante, mas acabou que o tiro saiu bem pela culatra, né? Ela ficou bem sem graça, muito chata. E aqui no nosso roteiro a gente buscou corrigir isso, dando um pouco mais de força pra história dela. Donna, vendo o Aqualad sendo chamado pra Atlântida, vendo que ele cresceu ali, ela também quer isso. Donna quer exercer seu papel aí, buscando sua posição na Liga da Justiça, como ela busca nos quadrinhos. E aí ela fica falando que ela também queria algo mais, que esse negócio dos 5 Furiosos já tá chato, que eles ficam combatendo vilõezinhos todos os dias, que ela quer mais. Donna quer mais. E pra quem tá achando que isso não tem sentido ou que é um arco raso, é a coisa mais corriqueira pros sidekicks que estão nos Titãs ou mesmo na Justiça Jovem. Eles querem ir pro nível além, eles querem se formar e ir pros grandes campeões, assim, pro campeonato realmente dos grandes nomes, ir pra Liga da Justiça e pegar os vilões de primeiro escalão. É isso que eles querem, é a formação natural deles. Mas pra Donna ainda não é a hora, principalmente por conta da Jillian. A gente viu na segunda temporada que ela até teve uma relevância assim e tal, mas foi muito nebuloso, não explicaram o porquê e principalmente não deram um porquê do Slade ter matado o Aqualad ali, tentando matar a Jillian, não falaram quem que era o contratante. A gente vai dar um motivo pra isso tudo acontecer, porque Jillian tava ali no continente como a chefe do posto avançado de Themyscira no continente pra investigar atividades estranhas, e ela tava no rastro de alguns desaparecimentos de meta-humanos, principalmente jovens meta-humanos. E sim, eu já vou dar o spoiler aqui, quem tá raptando eles é a Cadmus, até porque nesse mesmo episódio a Jillian ia revelar quem que tava na mira dela, e ela acha estranho porque as atividades da Cadmus estavam ligando eles a isso, principalmente compra de substâncias que lidavam com poderes de meta-humanos e afins, e ela começa a se aproximar da Donna porque a Donna e principalmente os Titãs poderiam ser úteis pra ela nessa luta contra a Cadmus, se isso fosse ir mais a fundo mesmo. Ela precisaria de Black Ops ali, né? Exato. E ela começa a usar a Donna justamente aqui no continente pra se sentir útil e não querer voltar pra Themyscira e, sei lá, virar uma Amazona com uma função diferente. Ela quer que ela continue ali porque ela é uma Amazona muito forte, uma guerreira experiente, ela tem aliados bons. Nas primeiras invasões a Cadmus, ela usa a Donna pra entrar lá e pra realmente quebrar tudo, buscar provas. Inclusive, numa dessas cenas de invasão, a gente iria ver alguns tonéis ali com alguns experimentos que não deram muito certo, e também a gente ia ver algumas substâncias com a logo da família El, que é a família do Kal-El, o Superman, já ficando a pista pro ar aí de quem que vai aparecer daqui a pouco. E a gente tá de volta na Torre dos Titãs, ainda no passado, com o Dick e o Garf treinando ali, lutando e conversando, batendo papo. E aí o Garf conta ali pro Dick que ele tem interesse na Donna, que todo mundo sabe disso, né? Mas que a Donna tá muito resistente às tentativas de aproximação, e eles conversam ali brevemente sobre isso.
Bom, e aí a Donna, depois das suas missões Black Ops, ela chega ali na torre e conversa com o Dick e acaba contando que a Dillian tá investigando atividades estranhas que os titãs deveriam ficar de olho. O Dick não dá muita bola, porque né, ele sabe que a Donna tá meio frustrada com os vilões que estão combatendo. Mas aí, com a insistência da Donna, o Dick resolve ajudar um pouco com a questão da tecnologia Wayne, né? Tipo, pra ficar de olho. E a gente vê depois uma filmagem nos laboratórios da Cadmus, e quem tá assistindo é a nossa querida Mercy Graves, uma das grandes personagens que teve na segunda temporada, que a gente manteve ela aqui, a gente gostou muito, porque ela foi odiosa no melhor sentido possível, ameaçadora de todas as formas possíveis. E aí ela vê pela câmera de segurança alguém usando um laço que brilha, que é possivelmente uma Amazona, na verdade, é óbvio que é uma, mas não é qualquer uma, é exatamente Donna Troy, a aprendiz da Mulher Maravilha, que também tem um laço parecido. É por isso que Donna Troy entra na mira da Cadmus, e não só ela, mas a Dillian, que era a chefe por trás de tudo, e a gente vê que a Mercy tá falando com o próprio Lex Luthor no telefone, que é quem tá por trás da Cadmus. A gente não vai ouvir o que ele fala, mas vai passar pra gente, né, a clara impressão de que ele falou: resolve isso de um jeito ou de outro, acaba com eles. Porque Lex Luthor mandaria matar as Amazonas? Porque elas estavam interferindo no trabalho dele. E a gente tem mais uma cena do Aqualad sendo um personagem cheio de emoções. Acho que isso é bom pra gente ter um convencimento de que é importante gostar dele. Tipo assim, o público tem que gostar como os titãs gostaram dele. E principalmente a Donna. Ele finalmente se declara pra ela, a gente tem a cena ali dele tomando o refrigerante favorito dela. Ele finalmente conta que tá afim dela tem muito tempo, ela já sabia disso, estava óbvio pra todo mundo. Ela fica relutante porque ela tem medo das consequências disso, ainda mais pelo fato de ele estar indo embora. Ela não acha que isso vai ter um futuro. E a gente vê que o Garth é até um pouco impulsivo, porque ele acha que não é porque ele tá indo embora que não pode rolar um romance entre os dois. Tipo assim, eles são jovens, eles tinham que curtir o momento realmente. Eles estão ali juntos, então é o que acontece, eles curtem o momento juntos. A gente aqui percebeu várias das opiniões do Léo a respeito. Brincadeira, gente. Mas aí eles curtem ali o momento juntos, né? Vocês sabem o que acontece. E aí o episódio acaba com o nosso queridíssimo Slade aparecendo lá no passado, sendo contatado por alguém, que é a Mercy Graves, a gente já conhece pela voz. E aí ela fala que eles vão fornecer os meios necessários para ele acabar com os alvos. E aí a gente corrige um pequeno furo, na verdade um grande furo, que foi como que ele matou o Aqualad, sendo que a pele dos atlantianos é resistente à bala. Tipo, eles são a prova de bala de armas da superfície. Simplesmente porque ele estava usando munição especial, que eles não sabiam o nível de resistência que o Amazon poderia ter, então eles equiparam ele com a melhor tecnologia disponível. Por isso que as balas vão ser letais pro Aqualad. O episódio acaba aqui, com ele sendo contatado e preparando para matar. Eu e o Léo gostamos de episódios de flashback e nós resolvemos inserir flashbacks no nosso roteiro, assim como na temporada, mas a gente espera, porque a gente acredita que fez um melhor uso deles, né, pra não ficar tão chato. Mas enfim, o episódio 6 começa com o Garth conversando com a Donna ali, dividindo mais um refrigerante, a gente tendo mais um tempinho pra se afeiçoar pelo personagem, pra sentir o carisma dele. E eles dividem ali, tem aquelas risadinhas e tal, e aí isso corta pro presente com o Dick Grayson, que a gente parou com ele surtando lá de ver o vidro quebrado, novamente surtando de ver o vidro quebrado, e é onde surge um personagem dessa temporada que nós também gostamos, que é o Bruce Mental. E aí a gente tem o Bruce falando sobre fantasmas com o Dick, a gente sente que a morte do Garth não foi tipo uma baixa qualquer, foi um amigo mesmo que eles sentiram indo embora, e foi uma coisa que vai vincular pra sempre os titãs ao Slade. E a gente tem também a continuidade daquela cena que a Rachel foi pro quarto, a Corey vai atrás dela, a gente gostou daquela cena que a Corey fala das pulseiras que as crianças de Tamara usavam pra meio que vedar os poderes, e a própria Corey fala: comigo não era assim, eu não gostava de prender meus poderes, eu tinha que libertar eles pra ver os meus limites e pra conhecer a mim mesmo, eu tinha que me conhecer pra ter meus poderes. E aí a gente vai ter um arco diferente pra Rachel na temporada, que é de autodescoberta. Ela vai meditar bastante, que é uma coisa que a Ravenna faz nos quadrinhos e não usaram na série ainda. Ela vai voltar pra dentro dela mesma e entender quem que ela é, os poderes dela, a extensão disso tudo, e é por isso que ela vai sair como uma personagem bem mais evoluída depois dessa temporada. Mas enquanto isso, lá na sala, os meninos Jason, Gar e Rose estão conversando e rindo e fazendo piadinha um com o outro, como os bons adolescentes que eles são. E a gente vê que a Rose está se aproximando deles, então começa a ter essa quebra de expectativa. Ela achava que ia ser uma missão fácil de infiltração, na verdade não, ela começa a criar laços com eles, ela percebe que o pai dela talvez não seja tão certo assim na história. E é lógico que em algum momento aqui nessa cena a gente vai colocar a Rose batendo no Jason. Corey sai do quarto da Rachel, a Rachel fica balançada ali pelo que ela escutou, mas na hora que ela passa em frente ao espelho, o que acontece? A voz volta. Novamente aquelas vozes. Pelo amor de Deus, eu tô evoluindo, o Trigon tá me puxando pra trás. Mas ela pensa assim: peraí, e se eu for realmente atrás dessa voz pra descobrir o que ela tá me falando? Corey vai atrás do Dick, na verdade descobre que a Donna já tinha ido atrás do Dick, então todo mundo viu o
o vidro quebrado, todo mundo viu o Dick surtado e ali eles começam a conversar sobre as circunstâncias do que tá acontecendo e a dona novamente não pega leve. A dona perde ali os limites e ela é muito passional e grita e fala que aquilo lá tá fadado ao fracasso. E aí a gente tem mais uma cena do Gar com o Jason, que apesar de ele estar interagindo normalmente com a Rose, ele ainda tem muitos pés atrás com ela. E aí o Gar confronta o Jason falando que se a Rose não for de confiança, e se ela não estiver do lado do Slade, porque se ela estiver do lado do Slade, eles estão ferrados mesmo. Mas se ela estiver realmente fugindo, o Slade vai vir atrás e vai quebrar com tudo ali. Eles estão em perigo. E aí o Jason, no auge da sua masculinidade tóxica que ele tem realmente, porque ele não tem uma criação saudável, Sim. ele vira pro Gar e fala: a gente tem que ir atrás dele, porque ele quer se provar como homenzinho, é o que ele quer fazer. E aí o Gar, primeira reação, é falar: não, vamos contar pro Dick. Ele: não, se a gente contar pro Dick, o time inteiro vai saber, e aí a Rose vai saber, e se ela estiver do lado do Slade, ele vai fugir. Então a gente vai atrás da base que você descobriu, a gente vai até a casa do Slade. Bom, então guardem isso aí, Gar e Jason vão sozinhos atrás do Slade, a gente manteve isso porque é importante para alguns arcos a seguir. E só pra fechar as aparições da Rachel nesse episódio, a gente vê a primeira vez que ela medita e ela entra naquele mundo sombrio da cabeça dela, e aí a gente vê aquela projeção dela indo atrás da voz, seguindo o som pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Se é mesmo o Trigon, porque ela começa a desconfiar que não seja o pai dela, porque é um pouco diferente a voz. E gente, isso vai ser feito com sutileza. Nós estamos só escrevendo o roteiro aqui, os calma. fatos. No nosso mundo ideal, na nossa cena ideal, uma boa parte de todos esses sentimentos descritos serão passados por ações e gestos e expressões faciais. Atuações, a gente vai confiar Atuação neles. boa. Bom, então a gente vê o desdobramento da cena anterior, que é o Jason e o Gar chegando na casa do Slade, não tem ninguém ali, então o que eles fazem? Vão vasculhar gavetas e ver se a gente encontra algum documento que prova alguma ligação recente entre a Rose e o Slade. Típico. Só que daí, do nada, eles olham pra trás e sentem uma presença estranha, e é nada mais nada menos que o Exterminador. Não é o Slade Wilson, é ele aparecendo com armadura, com máscara e tudo. Fudeu, velho. Ele simplesmente subjuga o Jason muito facilmente, e assim que ele vai pra cima do Mutano, a cena corta. Lá na torre, o alarme toca, é o Gar pedindo ajuda, porque, né, eles fizeram merda, adolescentes como sempre. O Dick reúne o time e fala: não, vamos atrás, porque se o Slade tiver pego ele, fudeu. Mas aí a Cord decide ficar, porque a Rachel também não vai, ela não tá pronta pra isso ainda, as duas ficam ali, porque, né, vai que ela precisa de ajuda. E quem decide sair em campo pela primeira vez é a Rose. Eu acho que seria interessante isso ficar no ar, se ela foi por plano dela, achando que ia conseguir manipular de alguma forma, ou se for por preocupação com o Jason principalmente, porque vai que ela começou a ter a fé e fala: velho, e se meu pai for matar ele? Então pode ser que ela tenha ido por isso. Eu acho que ela foi pelos dois motivos. Né? Exato. Ela já tem esse conflito aí e a gente não precisa entender ainda as motivações dela. E uma cena que a gente pensou em introduzir pra desenvolver o Gar foi assim que eles encontrarem ele não vai estar na casa do Slade, ele vai estar na mata, e aí eles encontram ele sem roupa e ficam se perguntando: peraí, como que ele saiu da casa e veio com uma distância tão grande sem roupa? É óbvio que ele se transformou, mas aí ele não lembra como que aconteceu, ou seja, os poderes dele mais uma vez agindo por instinto de sobrevivência, e ele só comenta que dessa vez ele ficou um pouco mais alto que o tigre, que pra explicar a ideia que a gente teve aqui, era ele se transformando em outro animal, no caso uma ave ou um inseto, assim, pra deixar claro que ele pode virar outras coisas realmente, não é aquela cena da serpente que ele virou uma serpente e ficou por isso mesmo. Não, ele se transforma de acordo com a necessidade pra fugir e pra sobreviver, apesar de não saber usar ainda. E aí a Rose fala que suspeita pra onde o Slade levaria o Jason, porque o Jason realmente foi raptado pelo Slade, e ela fala que é onde ele resolve os contratos dele, que era também onde que ela resolvia os contratos, porque ela era devastadora, ela trabalhava no mesmo ramo que o pai. E aí eles vão perguntar pra ela: mas como é que você sabe disso? Ela vai falar: foi lá que eu cresci. Sabe? Uma coisa bem assim. Tem que ter os momentos bregas. A gente vai ter, claro, uma cena do Dick indo atrás ali naquela propriedade Wilson, né? Por algum corredor bem longo. E aí vai aparecer o Slade ali por trás. Eles vão ter o primeiro embate. O primeiro embate. Não vai ser tão físico, porque, né, ele tava ali no território do Slade, então ele sabia que não era muito seguro. Mas aí, Rose e Donna aparecem e conseguem subjugar o Slade, até que ele sutilmente retira um pequeno controle de dentro do colete dele e manda todo mundo ficar quieto, porque senão ele vai explodir aquela merda toda ali. Aquela merda toda ali se chama Jason Todd. Eles estavam na cobertura ali do prédio em construção do Slade, e quem tava ali na ponta, que é da onde que eles começam a ouvir uns murmúrios, é justamente o Jason, que tava na mesma posição que ele estava anteriormente, mas ao contrário da série, ele vai estar totalmente amarrado para não ter nenhuma possibilidade de um acrobata com habilidades conseguir escapar. Ele realmente é cair direto para a morte, ainda mais porque o Slade, no impulso do momento, que o Slade vai ser bem impulsivo quando se tratar de Dick Grayson, ele aperta o botão e explode a cobertura. É claro que ninguém ali morre, é só uma explosão meio que para causar impacto, mas
o Jason cai. Antes do Slade apertar o botão, ele vira pro Dick e fala: então você vai ter que arcar com mais uma baixa no seu time. E antes de encerrar o episódio, a gente vai realmente encerrar o arco do Garf pra entender o que foi essa grande baixa que o time sofreu. A gente vai inserir uma transição bem louca. Começa uma cena tranquila do Garf deitado do lado da Donna. Eles acabaram de ter uma noite divertida do mínimo. E aí ele acha que a Donna tá levantando pra ir, sei lá, tomar água no banheiro no meio da noite. Mas do nada, ele usando a super audição de Atlantiano, coisa que eles deixaram totalmente negligente na série, ele vai perceber que alguém saiu da torre. E aí ele percebe que é a Donna, porque tá todo mundo dormindo ainda. E ele vai atrás dela, porque ele já sabia que ela tava com as Black Ops. Ele tá preocupado com ela, não sabe até onde que vai as consequências. Então ele vai seguindo a Donna numa distância segura pra descobrir o que tá acontecendo. E a Donna tinha recebido uma chamada da Jillian porque tinha uma nova base com novas provas contra a Cadmus, que poderia até incriminar eles. Mas a Jillian acha estranho porque era uma base que já tinha sido descoberta pelas Amazonas, só que do nada voltaram a fazer operações ali. Era realmente uma armadilha do Slade, mas não sabiam ainda. Então a Jillian vira pra Donna e fala: talvez você não esteja tão preparada pra ir pra Liga ou pra voltar pra Temissa porque você foi seguida por um perseguidor não tão experiente. E aí ela percebe que a Colette tá atrás dela. O Garf sai das sombras, começa a conversar com a Donna e fala que ela não devia tratar isso como uma operação dela, que ela podia levar isso pros Titãs e que o time, se tivesse um diálogo, podia ajudar ela a resolver isso de uma forma mais assertiva, né? Mais estruturada também. Ela podia ter uma base com os amigos dela, não precisava da Liga pra ser uma heroína. É isso que ele deixa claro pra ela, que os Titãs podem ser heróis sim à Liga. E é por isso que o Garf vai ser importante, porque essa simbologia dele é isso, que os Titãs ainda têm um papel no mundo. Só que daí, nessa hora, ele começa a ouvir uma arma sendo preparada e finalmente o gatilho sendo apertado. A bala primeiro foi direcionada pra Jillian. O que ele faz? Se lança em direção à bala, salva a Jillian, mas aí o Slade percebe que deu errado, as Amazonas notam ele e aí ele foge, porque ele ia acabar tomando um pau de duas Amazonas experientes. Era mais fácil pegar em outra ocasião as duas. Com certeza. Uma breve cena do velório do Garf, pra gente ver um pouco do peso que aconteceu na morte dele. Logo em seguida a gente já vê que o Slade, depois de alguns dias, foi atrás da Jillian e usou ela como armadilha pra matar tanto ela quanto a Donna numa ocasião só. Mas ao contrário do que aconteceu na segunda temporada oficial, a Donna não vai ir simplesmente calada atrás dele. Ela vai usar os ensinamentos do Garf, vai contar pro time o que tá acontecendo e vai todo mundo atrás do Slade. Que ela fica cega na vingança também, mas ela acha que, sensatamente, que isso será melhor alcançado com o time. E justamente esse desejo de vingança e a falta de um importante e poderoso membro é o que vai levar os Titãs a sofrer uma derrota catastrófica. O Slade não consegue matar a Donna, só a Jillian, mas aí beleza, eles sabem agora que a Donna é um dos alvos do Slade, eles voltam pra torre, estão todo mundo ali com ferimentos um pouco graves, só que o Dick sai silenciosamente no meio da noite, e aí a gente tem uma cena que faria total diferença nessa tal traição do Dick Grayson, que fala o tempo todo na segunda temporada oficial que ele cometeu, termina sem a gente saber o que foi exatamente. E aqui a gente teria essa traição muito melhor explicada. Dick Grayson vai atrás de Slade Wilson e a nossa cena encerra quando ele pergunta se eles podem fazer um acordo. O episódio 7 vai ficar pro vídeo de amanhã, porque essa fanfic tá muito grande. É uma temporada inteira com 3 episódios, então são 2 vídeos, gente. Gente, não tem como. A gente resolveu dividir pra vocês poderem assistir em partes e irem comentando aqui o que vocês estão achando e o que vocês acham que vem nos próximos episódios. Até amanhã. Vai sair amanhã já a segunda parte, então não tem que esperar muito, então fiquem de olho no canal.